anos atrás, eu devo estar falando aí já de coisa de 20 anos, faleceu uma pessoa de importância, de referência na vida desta igreja. E um irmão que residia fora, que foi presbítero aqui, estava residindo agora em Salto de Itu, ele disse a mim assim: pastor, quando as nossas sustentações da igreja começam a partir, é hora de a gente se preocupar, porque estas pessoas que são referências espirituais, de liderança, de oração, de trabalho sério, de compromisso com Deus, essas pessoas que são exemplo, quando elas partem, elas deixam as responsabilidades para nós. E se nós não aceitarmos isso com preocupação, a igreja desfalece. Nunca esqueci disso. Esse irmão marcou a minha vida com esta fala tão séria, tão responsável. Porque às vezes nós achamos que o trabalho da igreja, o canto, a liderança, a oração, a intercessão, o serviço do Senhor, o coral, a regência do coral, a liderança da UPH, das sociedades internas, a pregação, o professorado da escola dominical, são responsabilidade dos outros e não da gente. E a pessoa que faz, quando parte, realmente deixa uma lacuna aberta. E nós precisamos aceitar a responsabilidade de preencher estas lacunas. Eu estou pastoreando a igreja há 26 anos. Pela primeira vez, em menos de um ano, eu sepulto 4 membros da igreja. Dona Edna, pilar dessa igreja, de quantos anos? 80 anos membro da igreja, mais. Dona Mercedes, chegou na igreja quietinha, mas uma mulher de compromisso com Deus. Dona Miriam, cunhada da Dona Edna, sempre entregue ao trabalho do Senhor, através das mulheres, da SAF, e de tudo aquilo que lhe era solicitado. Alzheimer a colocou em repouso durante alguns anos, até que ela veio a falecer. E agora o presbítero Marcelo, jovem, comprometido, professor da escola dominical, líder de jovens e adolescentes, professor do colégio, homem crente. Você consegue entender e enxergar que você precisa ocupar o lugar dessas pessoas? Aí você vai falar assim, mas eu não sou como eles. De fato, ninguém é igual. Cada um tem os seus dons, cada um tem os seus talentos, cada um tem a capacidade que Deus dá e a unção do Senhor. E como a gente pode começar a entrar nesse processo de edificação, de vivificação e de ação na vida da igreja? Definitivamente, não é deixando para o outro fazer, porque você não vai fazer e nem o outro. Então, qual é o caminho para entendermos e iniciarmos esse processo de vivificação da vida da igreja?
sobre a qual eu, como pastor, sou responsável, mas você, como membro da igreja, é tanto ou até mais do que eu. Porque cada um é responsável pelo que deve fazer no corpo de Cristo. Onde começa? Começa na consciência de que você é um adorador de Deus, não de si mesmo, não do mundo, não das coisas que há no mundo. Você é um servo do Deus vivo, porque Deus costuma chamar servos seus para o ministério. E eu quero falar nessa noite exatamente por quê e como adorar a Deus. Abra a Bíblia no Salmo 29, para lermos somente os 2 primeiros versículos inicialmente. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Meus queridos irmãos, há algumas questões que realmente abalam a nossa estrutura humana. E eu quero citar algumas que estão intimamente ligadas àquilo que motiva, desmotiva, aquilo que destrói qualquer indivíduo, não fazendo acepção de pessoas. Raiva. Seguido da raiva, o ódio. E seguindo do ódio, a amargura de alma. Pois são sentimentos muito parecidos, que num conjunto de acontecimentos e de envolvimento das pessoas, vão levá-las à desmotivação, porque as pessoas movidas por esses sentimentos, elas acabam perdendo relacionamentos importantes. Elas acabam perdendo a comunhão, elas acabam perdendo o interesse, desenvolvendo a apatia e deixando de fazer algo importante onde as pessoas tomadas por esses sentimentos se encontram. Isso afeta amizades, isso afeta relacionamentos amorosos, isso afeta a comunhão na igreja com os irmãos na fé, e isso afeta especialmente a comunhão com Deus. E infelizmente, esses sentimentos desenvolvem raiz profunda de amargura, tirando a alegria, afetando os bons relacionamentos, como eu já disse, causando separações. Daí então eu levanto uma pergunta muito relevante aqui, com essas palavras introdutórias. Será que há crentes ou membros da nossa igreja passando por isso? Eu gostaria que parássemos para pensarmos um pouco nesta pergunta tão importante. Será que há crentes ou membros da nossa igreja passando por isso? A ponto de perder a motivação e a perspectiva da adoração e da santa comunhão? Interessante observarmos que o ensinamento bíblico, e principalmente o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre comunhão, e não comunhão qualquer, ele fala sobre a celebração máxima de comunhão na igreja, que é a celebração da Santa Ceia. Ele destaca: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você pode conferir isso na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer
antes de beber. Os ritos, os elementos da Santa Ceia. E ele fala isto, para que os irmãos em Cristo revejam os seus sentimentos, os seus afetos, para que os irmãos em Cristo revejam as suas condições na presença de Deus. Paulo está falando para crentes. Paulo escreveu isso para os crentes. Ele não escreveu isso para os incrédulos. Examinem-se, pois, a si mesmo. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe, juízo para si. Entendo que essa deva ser uma característica a ser verificada nas nossas vidas, ou seja, nós estamos envolvidos de uma maneira tão sagrada, tão santa, tão verdadeira, na nossa vida com Deus, no nosso processo de adoração, no nosso processo de culto e de serviço ao Senhor, que estamos sendo aprovados? Ou o que nós estamos fazendo para Deus é simplesmente uma palha que se consome com fogo? O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 a 10, se você puder, abra a Bíblia aí, ou os irmãos coloquem na tela, na projeção. Primeira epístola de Pedro, capítulo 10, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos ler juntos, está na projeção. Vamos ler a uma só voz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está dizendo, você, ou vocês, falando de mim e de nós todos aqui, vocês são a raça escolhida por Deus, vocês são os sacerdotes do rei, vocês fazem parte da nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vocês são. Nós somos, Pedro disse, vocês são raça eleita. Isso quer dizer pessoas separadas para algo muito relevante em relação à nossa identidade, além do simples fato de existirmos, somos povo de Deus. E isto diferencia em muito a igreja das pessoas que não são da igreja de Cristo. E fomos também chamados e destinados para anunciar as riquezas do reino de Deus. De que forma podemos fazer isto? Na primeira epístola, no primeiro livro das Crônicas, de 1 a 6, nós não vamos ler agora, você pode ler depois, e de 7 a 36, nós vamos encontrar uma referência do que deve ser a nossa vida, assim como foi dito naquela época, nós somos ofertas ao Senhor. E nós devemos fazer ofertas ao Senhor. Isso quer dizer, nós devemos dar a nossa vida, oferecer a nossa vida ao Senhor como oferta. E devemos oferecer ao Senhor as nossas obras. Oferecer a Deus aquilo que Ele merece, aquilo que Ele é digno de receber. E dos 7 a 36, um salmo de Davi expressa, lá no primeiro livro das Crônicas, que o que nós podemos fazer de melhor para Deus,
nessas ofertas é o nosso louvor e a nossa ação de graças. Louvar é cantar, sim, mas louvar é servir, louvar é viver, louvar é bendizer, louvar é mostrar, através daquilo que somos e fazemos, que Deus é importante na nossa vida, e que nós estamos diante dEle, não com raiva, não com amargura de alma, não com sentimentos ruins, que nós estamos na sua presença com pureza, após nos examinarmos e verificarmos que Ele nos alcançou pela sua graça, que Ele nos perdoou dos nossos pecados e que Ele nos deu nova vida, deixando as coisas velhas para trás. E assim, nós como consagrados, podemos e devemos fazer isto. Eu quero dizer aos irmãos, um dos mais significativos convites de Deus aos seres humanos, encontrado na Bíblia, é para a adoração. Nenhum outro convite é tão importante quanto esse. E o próprio Cristo testificou disto. Lá em João capítulo 4, versículo 23, Cristo fez um convite a uma pessoa para ser uma adoradora. E por meio dela, o convite se estendeu à sua família. E através dela esse convite se estendeu a nós também hoje. Dizendo assim, olha, Deus procura para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso precisamos saber que a adoração é a forma de expressar honra a Deus através do respeito, da reverência, da devoção genuína envolvendo discernimento pessoal com palavras e atitudes, com afetos também, mas com ações claras, verdadeiras, visíveis. E nisto se faz presente o conteúdo e a emoção saudável e edificante no ato de culto e numa manifestação individual. A mulher que recebeu o convite, lá no poço de Jacó em Siquém, onde atualmente é a Cisjordânia, considerava a adoração uma questão de conformidade exterior. Cristo, porém, ensinou que era uma questão de espírito e verdade. Os judeus adoravam em Jerusalém, os samaritanos no Monte Gerizim. A partir desse encontro com Cristo, a adoração não seria mais restrita a um local geográfico, seria sim uma questão de entendimento e espiritualidade. Meus irmãos, por quê? E como adorar? O Salmo, ele simplesmente diz, tributai. Você pode entender isso, adorai ao Senhor, filhos de Deus. Adorai ao Senhor com glória e força. Adorai ao Senhor, oferecendo a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque tributo é algo que se oferece em prol de alguém. Adoração é algo que nós oferecemos e devemos oferecer como tributo. Adorar engloba e envolve tudo aquilo que o ser humano pode fazer para Deus e ser na presença de Deus. Por quê? E como adorar? Primeiramente, porque Deus criou o universo e tudo o que nele existe. Por isso o adoramos. Nós devemos entender que nós estamos diante do Criador, o nosso Criador, o Criador de tudo que se move, de tudo que existe. Ele é o Senhor da criação. Que coisa sensacional, meus irmãos, Ele nos deu forma de sustentabilidade à vida. Ele construiu um lugar com uma atmosfera que pode sustentar a vida. Ele nos colocou como viventes nesse lugar e deu-nos tudo o que nós precisamos. Então, precisamos retribuir, devolvendo a Ele o que nós podemos fazer conforme Ele requer de nós, a nossa adoração. O convite é esse: ofereça a Deus a sua adoração. Será que em nossos dias
nós não estamos tornando o reconhecimento nosso a respeito de Deus como Criador algo tão banal que a gente já nem valoriza mais a presença no culto? O serviço do Senhor? Sabe quando a Bíblia diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente? O que isso significa? Já parou para pensar nisso? Eu entendo que isso significa a perda da consciência e do sentido do que é tributar ao Senhor através das vidas, dos atos que nós podemos fazer, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Porque Deus pune, Deus disciplina, Deus pesa a mão. Por isso é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. No altar de Deus não se pode oferecer fogo estranho e nem tampouco ofertas malditas. No altar do Senhor nós devemos oferecer aquilo que é mais puro, mais perfeito, aquilo que é santo. E isso começa a partir do nosso coração. Eu comecei o culto hoje com os irmãos cantando, hoje é tempo de louvar a Deus. Todos os dias, em todos eles devemos adorar a Deus, porque Ele é o nosso Criador, é o preservador, é o cuidador. A vida parece que vai assim, né, como se Deus não estivesse presente, que as coisas estivessem seguindo, porque nós é que damos destino às nossas vidas. Nós vamos, voltamos, compramos, vendemos, voltamos, não voltamos, fazemos, não fazemos, e parece que está tudo sob nosso controle. Ah, não nos enganemos. A volta de Cristo, nela acontecerá o julgamento final. E Deus retribuirá a cada um, segundo suas obras. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Mas os outros ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que adorar a Deus? Porque Ele é o nosso Criador e Senhor. O segundo motivo, na verdadeira motivação, é a ação de graças. Se nós sabemos que Deus é o dadivoso, é aquele que nos concede todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele nos deu e continua nos dando, Ele fez coisas boas e continua nos agraciando com coisas boas. Ele até gasta tempo chamando a nossa atenção para retornarmos ao caminho que Ele nos conduz para sermos abençoados. A verdadeira motivação, meus irmãos, nasce de consciência e atitudes pessoais, voltadas para Deus, onde nós entendemos por que somos gratos. Por que somos gratos? Hoje eu recebi de um colega pastor, uma mensagem de um filho de um pastor que faleceu, o pai dele faleceu, melhor dizendo, o filho de um pastor que faleceu lá no terremoto na Síria, onde já contam aí mais de 30.000 pessoas mortas, e estima-se que isso seja apenas a metade. Morreram atletas, morreram pessoas importantes, morreram gente famosa, morreram gente comum, morreram gente pobre, gente toda estirpe. Morreram pastores, morreram crentes. E ele apresenta uma oração, dizendo assim: eu agradeço pela morte do meu pai,
Eu dou graças pela morte do meu pai, porque hoje ele está contigo. E o que ele fez, o que ele deixou aqui plantado. E ele fala do ministério do pai dele, e dizendo: obrigado, porque o Senhor agora o tem junto de ti no céu. O Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o seu santo nome. É fácil para um filho agradecer a morte de um pai? Somente quem tem o entendimento da obra de Deus é capaz de agradecer por todas as coisas, porque sabe o que significa quando a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus o Pai. Somente um coração que entende isso, uma mente que entende a presença, a criação, a obra de Deus, é capaz de exercitar esta verdade, porque Deus, Ele tem nos dado tantas coisas boas. Quando a vida está indo bem, nós temos a tendência de não valorizar as pequenas coisas, como ter comida suficiente, ter um lugar seguro para dormir, desfrutar de boa saúde, de estarmos cercados de pessoas que nos amam. Nós não valorizamos. Adorar a Deus parte, ou adoração a Deus parte de uma vida que tem gratidão. Gratidão a Deus, acima de todas as coisas. Lembra do hino que nós cantamos, Conta as Bênçãos? Nós devemos mais e mais contar as bênçãos de Deus na nossa vida, para vermos o que Ele já fez, para entendermos o que Ele está fazendo, para continuarmos a vida e entendermos que precisamos tributar a Ele com a nossa ação de graças. Adorar a Deus é o entendimento que tem aquele que tem gratidão. Paulo escreveu a Timóteo, lá no capítulo 6, na primeira epístola, versículo 17, dizendo que Deus nos dá todas as coisas em grande proporção, em grande quantidade, para o nosso bem. Por que adorar a Deus? Por que ter motivação para adorar a Deus? Porque nós temos corações gratos. Você tem esse coração grato a ponto de entender que você é um adorador? A adoração verdadeira e espiritual, ela dá testemunho de que cremos na providência do Senhor e que tudo que Ele faz é bom. Tudo. Pode ser difícil entender, mas as coisas que acontecem difíceis na nossa vida também atendem propósitos importantes. Por isso precisamos agradecer e adorar a Deus, porque Ele merece. Terceira razão sobre como e por que adorar a Deus. Porque Deus se faz presente na nossa vida. Tão simples entender isto. Deus está presente. Deus, como Criador e preservador, Ele está sempre presente. E Deus é quem há de mais importante. Às vezes nós ficamos emocionados diante de uma pessoa que é importante para nós. Mas ninguém é mais importante do que Deus. Por isso precisamos bem dizer ao Senhor que não nos deixa sozinhos, cuja presença se manifesta onde os seus adoradores estiverem. A palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o seu nome, adorando, Ele estaria ali no meio deles. O Salmo 8 diz: ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares. Que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele.
No entanto, foi tu que fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste glória, bens e honra. É esse Deus que se faz presente. Deus está conosco. Às vezes nós queremos dizer que o Senhor é o nosso pastor e Ele está conosco no vale da sombra da morte, onde quer que seja, como se fosse um amuleto. Enquanto que nos esquecemos que a presença de Deus é algo muito verdadeiro, é muito intenso, é muito real. Por isso, precisamos dar conta daquilo que somos, daquilo que falamos, daquilo que fazemos, para não envergonhar o nome de Deus, para não profanar a sua santidade através de nossas vidas. Por isso que nós fazemos aqui dentro do templo é algo que caracteriza o máximo de entendimento de algo solene que é apresentado na presença de Deus. Culto santo, vivo e espiritual. Deus está no meio do seu povo. Deus habita com o seu povo. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele está presente na nossa vida. Não dá para viver longe de Deus. Não dá. Muitas vezes, irmãos, nós supomos que a verdadeira adoração só ocorre quando nós temos uma programação bonita, quando nós temos um show para apresentar a Deus. Muitas vezes nós achamos que somente na formalidade, muitas vezes nós achamos que a obrigação, muitas vezes nós achamos que aquilo que nós podemos assim ajeitar, bem ou mal, bem elaborado ou de improviso, muitas vezes nós achamos que isto é o que nos valoriza, é isso que agrada a Deus. Irmãos, adorar a Deus é algo consciente na vida, é algo consciente no entendimento, é algo que envolve a nossa emoção, mas que envolve as nossas convicções de oferecermos-nos ao Senhor. Deus habita no seu santo templo, sim, mas Deus habita em nossas vidas e nós somos habitação, nós somos templo do Senhor. E eu quero terminar esta mensagem voltando àquilo que eu disse no começo. Ódio, raiva, amargura, sentimento faccioso impedem a nossa adoração. Se impedem os nossos relacionamentos bons, se atrapalha a nossa vida e a nossa amizade, atrapalham e desmotivam naquilo que significa adorar, louvar, cultuar a Deus. Tome cuidado com isto. Você, assim como eu, nós devemos entender que a nossa prestação de contas é na presença do Altíssimo. Diante dele não há justificativa. Você quer ser chamado de servo bom e fiel? Você quer ouvir de Deus, de Cristo, o convite para entrar no gozo do seu Senhor? Você quer ser aprovado por Deus, um varão aprovado por Deus? Uma mulher aprovada por Deus? Comece e prossiga, entendendo que você é um adorador, uma adoradora. E não abra mão disso. Hoje, esse momento, é o momento de adorar a Deus. Vamos
trabalhar para o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos cuidar das coisas sagradas do Senhor, vamos cuidar da nossa vida na presença do Senhor, vamos entender que o Senhor nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos fez sua propriedade, e através de nossas vidas nós podemos tributar a honra e a glória devida ao seu santo nome, nós podemos proclamar as riquezas das suas obras, nós podemos fazer o seu nome grande através daquilo que somos, através daquilo que fazemos. Você já chegou ao ponto de se sentir desmotivado? Então é tempo de você fazer um exame em si mesmo, um autoexame. Examine-se, pois, a si mesmo. Não jogue o problema nas costas dos outros. Não jogue a sua desmotivação nos ombros dos outros. Veja como está a sua vida. Veja como está o seu envolvimento. Veja como está a sua consagração. Veja como está a sua santificação. Veja como está o seu compromisso. Veja como está a sua vida na presença de Deus. Abra os seus olhos, enxergue as coisas como elas são. Abra sua mente e mergulhe nesta reflexão. Quem sou eu e como eu estou diante de Deus? Vamos fazer isso juntos agora? Baixe sua cabeça, ore. Faça a sua reflexão. Você tem raiva, você tem ressentimentos, você está brigado com o irmão, brigado com Deus, você está brigado. A sua vida está sendo afetada de maneira que você está tomado por uma desmotivação. Olhe para Cristo, olhe para Deus. Olhe para o céu e veja o que a palavra de Deus diz ao seu coração hoje. E eu quero lhe convidar para dizer a Deus assim: Senhor, eis-me aqui, purifica-me, trabalha na minha vida, usa-me como instrumento para o teu serviço e para a glorificação do seu santo nome. Ore em silêncio por alguns instantes. Senhor, nós sabemos que orar como convém é um grande desafio para nós. E nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Por isso nós pedimos auxílio do Teu Santo Espírito para falar contigo nesta hora. Uma hora decisiva, uma hora de reflexão. Uma hora, ó Deus, onde a Tua palavra nos chama e nos mostra quem somos e o que devemos ser e fazer para Ti. Fazer para o Senhor através das nossas vidas, através daquilo que nós fomos chamados para ser, adoradores. Ó Deus querido, faça de nós instrumentos da Tua glória, ó Deus. Faça
através da nossa vida, grandes coisas, para que o nome do Senhor seja honrado, como nosso Deus, o Senhor de nossas vidas, aquele que criou os céus, aquele que criou o mundo e criou todas as coisas, e dá todas as coisas para o nosso bem, que deu-nos a salvação, que deu-nos a vida eterna. Ó Deus, que possamos ter o entendimento de que precisamos nos dobrar diante do Senhor e tributar a honra e a glória que o Senhor merece, ó Deus. Pai, faça-nos entender e viver, Pai, para o Teu serviço, onde possamos retribuir, possamos oferecer ao Senhor nosso Deus algo de nossos corações, algo do nosso discernimento, como pessoas consagradas, como pessoas dispostas, disponíveis, com amor, com consagração às Tuas obras. Obras que abençoam outras pessoas, obras que servem a outras pessoas, obras, ó Deus, que glorifiquem o Senhor, o nosso Deus. Ó Pai do céu, que nós não possamos vir a nos esquecer a Tua presença, a profanar a Tua presença, ó Deus, com obras pífias, com atitudes erradas, com sentimentos de amargura, com aparências, mas que possamos, na Tua presença, oferecer ao Senhor vidas santas, santificadas, e assim adorar ao Senhor na grandeza, na beleza da Tua santidade, no culto santo, culto solene, mas através daquilo que falamos, fazemos, pensamos, no nosso dia a dia. Ó Deus, ajude-nos a entender o que é adorar ao Senhor. Faça de nós verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.